deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, todos nós bem forte. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Verso 3. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, nem desanimeis. Eu quero repetir aí o verso 3. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, nem desanimeis. Ali na tradução da King James Fiel, é interessante, eu gostaria de ler assim, o texto no verso 3, que diz da seguinte forma: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos, desencorajados em vossas mentes. E aqui eu quero relembrar uma frase que talvez você já ouviu de alguém. Como é que está fulano? Não tenho visto mais, não tem vindo à igreja. E alguém vai e diz: fulano está desanimado. Na verdade, o texto bíblico estabelece que há uma raiz desse desânimo, e é claro, eu quero aqui identificar biblicamente a respeito disso. Primeiro, o texto que nós lemos, ele declara, primeiro ele fala a respeito de Jesus, no verso 1, portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, a ênfase aqui do texto é o que está no final. Como assim? É claro que se tratando do que eu estou falando. A ênfase é correr a carreira que nos está proposta e largar absolutamente todo o embaraço, todo e qualquer empecilho, tudo que nos prende. E o texto é bem enfático. Há uma tão grande nuvem de testemunhas, há uma multidão de pessoas olhando para nós. E mediante tal responsabilidade, devemos largar todo e qualquer embaraço, todo e qualquer pecado que nos rodeia, o pecado que tão de perto nos rodeia. Aqui o texto não está falando para largar o pecado que eu cometo, porque o crente não é para ser encontrado pecando, mas o texto faz um chamado para deixar todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Eu falei aqui quarta-feira sobre isso, que você pode ficar impactado, muito atingido, se você começa a olhar para o pecado, olhar para as pessoas no pecado e o efeito disso. Comece a fazer isso multiplicadamente, isso não vai dar coisa boa. E o que é que eu vou investir o meu tempo? O autor do texto de Hebreus responde essa pergunta. Ele diz no verso 2, acompanhe: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu estava vendo um tempo atrás, hoje eu vi novamente, eu vi junto com a minha esposa, vídeos de 1973, vídeos onde havia uma pessoa no centro do Rio de Janeiro, entrevistando as pessoas que passavam na rua. Na época, era uma novidade a filmagem, a câmera, alguém entrevistar alguém, o microfone, era uma novidade tal que fazia-se uma multidão de pessoas só para ver alguém ser entrevistado. E o vídeo de 1973, entrevista, as pessoas vão passando na rua, qualquer pessoa. E é incrível como
as expectativas delas são muito naturais de se ver hoje em dia. Quais são as expectativas? Expectativa de que vai melhorar no trabalho, que vai melhorar o salário, que o Brasil vai melhorar, expectativa de que vai dar certo, que eu estou começando uma nova vida aqui no Rio de Janeiro, no caso que era o centro do Rio. Olha, eu gosto muito aqui do centro do Rio de Janeiro, eu moro aqui há pouco tempo, alguém que era do Sul sendo entrevistado. Ser humano sempre animado e vendo no futuro uma esperança. E havia algumas pessoas que falaram algumas coisas que eu pude dizer, isso nunca aconteceu até hoje. Eu não vou dizer o que aqui, porque alguém já pode pegar essa palavra e já desanimar, viu? Eu estou certo, nada tem jeito mais, né? Mas eu quero com isso somente fazer você perceber que se seus olhos estiverem nas coisas ao seu redor e nos embaraços e no pecado que tão de perto rodeia você, você está pondo a sua vida no lugar errado. Você está sendo influenciado pelas coisas inadequadas. E o fim dessa pessoa é estar cansado e desanimado. E eu creio que todo mundo aqui já passou por isso. É ou não é? Você tentou ajudar uma pessoa e depois que você foi lá ajudar, você arrumou, foi um problema para você. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já passou? Ó, você que não levantou a mão, você está esquecido. Você esqueceu. Não, pastor, não quero me pronunciar. Eu vou repetir de novo. Você foi ajudar uma pessoa e você terminou pior do que tudo. Talvez ficou pior do que ela. Quem aqui? Né? Você foi arrumar um emprego para alguém, aí você queimou o seu nome. Né? Hoje em dia, então, meu irmão, eu tenho para mim que a pessoa que fizer isso, alguém do lado vai dizer, você é doido, é? Você está louco. O que foi? Você indicou alguém. Por quê? Porque a esperança das pessoas, nas outras pessoas, está cada dia mais escassa. É ou não é verdade? E eu falava hoje pela manhã que talvez essa é a geração mais fraca de todas, porque ela não está crescendo, vendo em grande parte homens liderando suas casas, sua família, não está crescendo vendo o pai chegar cansado do trabalho, em grande parte, em muitos lugares. Pastor, o meu redor não é assim não. Meu irmão, graças a Deus, o seu redor não é assim. Mas há um número crescente de pessoas que deseja que até o mundo se acabe, mas deixe pelo menos um barranco para ela poder se encostar. É ou não é verdade? Ah, se o mundo acabar, mas tiver um barranquinho me encostar, tá bom. É, meu irmão. Aquela história do rapaz que ia sendo levado lá no Acre, né? Essas coisas só acontecem lá no Acre. Lá no Acre ia sendo levado para ser enterrado vivo, porque ele era preguiçoso. E aí o pessoal foi levá-lo para enterrar, um fazendeiro parou e disse, o que está acontecendo aí? Morreu quem? Nesse tempo levava o morto numa rede. Quem aqui lembra desse tempo? Quem lembra aí? Irmão, sozinho levanta a mão agora, fica feio demais. Mas tem gente também, né, que já viu isso, né? É, meu irmão, esquisito, né, para você que nunca viu. Mas a pessoa morria, levava numa rede para enterrar. E a rede não voltava não, ia junto. Era o caixão. Ninguém depois queria usar essa rede, né? Mas assim, iam levando ele, o fazendeiro parou e disse, o que houve aí? Morreu quem? Aí disse, não, é um rapaz que é tão preguiçoso que ele quer que a gente enterre ele, porque ele disse que até respirar cansa. Né? Aí o fazendeiro disse, não, rapaz, eu dou uma saca de arroz para ele. A maioria do nosso povo não conhece isso. O arroz, ele vem com a cobertura, que tem que ser arrancada. O arroz branquinho que você come, isso aí, meu irmão, é coisa do futuro, isso aí é modernidade, né? Eu sou do tempo, eu era bem pequeno, né? Eu vou fazer ainda 50 anos, mas eu me lembro do tempo que o arroz, por exemplo, na Cobal, eita meu Deus, era Cobal o nome, que recebia o arroz do agricultor e embalava em saco de 5 quilos. Você pensa que o saco tinha rótulo? Não tinha não, um saco transparente. E só. E todo mundo comprava. Quem aqui já lembra desse tempo?
Rapaz, o negócio aqui hoje é relembrar, né? E aí, o que acontecia? Eu era o menor, quem é que ia comprar lá aquele arroz? Era eu que ia comprar, trazia nas costas. Hoje em dia dava para fazer isso? Não. Por quê? Porque o bichinho não vai levar esse arroz sozinho, né? 5 quilos, eu com 6 anos de idade, levando aqueles 5 quilos, vai acabar com a coluna do bichinho, é ou não é? Hoje em dia, mas naquele tempo ia que é uma beleza, e tinha hora para chegar e hora para voltar, né? Aliás, tinha hora para ir e voltar. Muito bem. Então, ele decidiu dar uma saca de arroz. O cabra levantou a cabeça e disse o quê? É com casca ou sem casca? Aí disse, é com casca, ora veja, o fazendeiro falou. Aí o preguiçoso falou, então segue o enterro. Por quê? Porque ele não tinha capacidade de trabalhar para comer. Não tinha. Então, seguiu o enterro e ele fez isso. Hoje em dia você encontra em grande quantidade pessoas que não querem se esforçar para construir o melhor para a sua família. Verdade que eu estou falando ou não? Por que essa geração pode ser considerada mais fraca? O que eu estou falando? Eu estou dizendo que a criança de 3, 4 anos que está crescendo vendo seu pai e a sua mãe, e se ele não encontrar um exemplo de casal, de pessoa trabalhadora, esforçada, que tem objetivo na vida, ele vai reproduzir com facilidade tal coisa. Então, o que será dos próximos 20 anos? O que será? Pastor, não estou entendendo nada. O que isso tem a ver com a Bíblia e com a nossa vida? Meus irmãos, todos nós estamos buscando a felicidade. Você que já encontrou com Cristo, você já encontrou a felicidade. A felicidade só se encontra em Cristo Jesus. Nada deste mundo, nem relacionamento, nem o casamento, que é uma coisa maravilhosa, pode suprir o que Cristo Jesus supre. Absolutamente nada, só Jesus Cristo. E o pensamento é simples, nós viemos dele e somente nele somos completos. Eu quero relembrar você isso muito fortemente. Então, o que fazer? Nós temos uma missão, meu irmão, zelar pela nossa vida, pela nossa família, zelar pelos nossos, zelar por aqueles que estão próximos de nós, porque à medida em que cuidamos da nossa própria vida, nós estamos abençoando outras pessoas que estão observando as nossas. E eu, quando falo observando, eu estou falando daquela pessoa que te parou e pediu oração. Ela observou e percebeu que você é uma pessoa séria com Deus e que tem testemunho na sua vida, na sua família. Ela pediu oração, significa que ela está dizendo, eu acredito que Deus ouve quando você ora. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos de um exército de pessoas com a visão de que à medida em que eu tiro meus olhos da influência do mal que nos rodeia, tiro os meus olhos de todo o peso, tiro das minhas costas todo o peso e começo a caminhar olhando para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé, a minha vida vai ser diferente. Eu vou ser fortalecido, eu vou receber graça sobre graça. E eu quero, antes de ler outro texto, eu quero ler o versículo 2 novamente para você, junto com você. Diz assim um texto: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que significa isso? Ele estabeleceu o parâmetro para que a nossa fé se manifeste. A forma que eu vou crer é naquilo que ele fez, é naquilo que ele representa, é naquilo que ele realizou. Agora, observe bem,
Se eu perguntar aqui quem é cristão aqui, é claro, todos nós vamos levantar a mão. Acredito plenamente. E quando nós pensamos nisso, significa que nós estamos, quando nós declaramos isso, significa que nós estamos dizendo que eu sou discípulo de Jesus e eu me chamo cristão porque eu sigo os passos do Mestre, eu sigo os passos de Jesus. Só que Jesus, meus irmãos, ele quando pisou a terra, o seu alvo principal era cumprir a ordem do Senhor. Se somos discípulos, não está em primeiro lugar meus sonhos pessoais, não está em primeiro lugar uma visão egoísta estabelecida. Se é egoísta não deveria nem existir no meu coração, na minha mente, mas sim viver o plano do Senhor, alcançando a satisfação que é a vida de Jesus em plena manifestação. Eu preciso ter o alvo, como cristão, de abençoar pessoas. Como eu posso abençoar pessoas? Sendo um cristão autêntico, sendo um discípulo de Jesus que segue os passos do Mestre. Mas para isso você tem que entender como a fé foi estabelecida. Como a fé foi estabelecida? Por que é que você foi perdoado dos seus pecados? Você recebe por graça, por obra de graça do Senhor. De graça, mas que não é de graça, porque foi preciso o seu filho entregar a sua vida para pagar o preço pela minha e a sua. É de graça, porque é a graça de Deus, o favor não merecido que nos dá acesso. Mas não foi de graça conquistada essa bênção. Agora veja bem, se você tivesse em seu poder a solução para as nações, o que você faria? Jesus tinha a solução para as nações. E a solução era ele se entregar em lugar de cada um. E ele veio e fez isso. Você quer saber como tem que ser a sua fé? A sua fé tem que estar na medida do Mestre. Como assim? O que eu devo fazer para que Cristo seja glorificado? Como o Pai foi glorificado no Filho. O que eu devo fazer para que o Pai seja glorificado na manifestação do plano dele que foi manifesto em Cristo Jesus? Então, à medida que você tem essa visão, tudo vai se alinhar a isso. Você vai conduzir os seus negócios, lembrando desta missão. Você vai criar os seus filhos, lembrando dessa missão. Então eu tenho que estudar a Bíblia com meus filhos. Eu tenho que ler a Bíblia em casa. Eu tenho que orar com a minha esposa ou com o meu marido. Assim, você, irmã, orar com seu esposo. Você, irmão, orar com a sua esposa. Por quê? Porque eu quero que a minha casa seja um lugar da manifestação da glória de Deus. E assim como a palavra de Deus diz para orarmos sem cessar, assim como Cristo Jesus nos deu o exemplo, eu quero seguir genuinamente. E então o texto diz, com o qual, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Eu acho que um dos maiores exemplos disso, de um discípulo autêntico, foi a família do pastor, muito famoso, o pastor Hernandes. Esse testemunho é contadinho, eu já contei inúmeras vezes aqui, que quando Cuba foi tomada pelo regime, eles perseguiram a igreja e eles começaram prendendo os pastores e eles eram fuzilados no paredão. E conta a história que assim foi com o pastor Hernandes. Primeiro pegaram os filhos e metralharam os filhos. E os filhos, eles cantavam junto com seu pai a música "Estou seguindo a Jesus Cristo e deste caminho eu não desisto". Assim foi, os filhos foram fuzilados e todos diziam, juntamente com a esposa, em breve
estaremos juntos. Em breve estaremos juntos. Estou seguindo a Jesus Cristo e este caminho eu não desisto. E diz a história que então chegou a vez do pastor, o alvo era fazer ele negar a fé para que os seus seguidores, na visão deles, não eram seguidores do pastor, eram seguidores de Jesus, desanimassem e a igreja local que estava espalhada, escondida, desanimasse e se encerrasse. Conta a história de que até o pastor foi fuzilado. E como esse testemunho veio à tona, como viemos a conhecê-lo, aquele homem que mandou fuzilar um após o outro, o comandante que estava ali, comandando tudo aquilo, ele nunca mais foi a mesma pessoa e nunca mais esqueceu aquelas pessoas, como eles iam caminhando para a morte com uma alegria que ele não conhecia, com um cântico que não saía de suas bocas. E ele se converteu, meus irmãos. E ele passou a dar testemunho convertido de que ele foi alcançado pela graça maravilhosa de Deus. Mas graça essa que ele viu na vida daquela família. Por que é que aquela família foi até o fim? Porque eles sabiam que aquela dor era repentina, mas a alegria futura era maior do que a dor que eles estavam para sentir. E realmente, quem quebraria o coração de um homem tão duro, tão ruim de coração, disposto a matar pessoas que não cometeram crime algum? Pelo contrário, serviam a fé. Quando nós olhamos para um testemunho como esse, e como eles se entregaram sabendo que assim foi Jesus entregue, e o resultado foi a salvação de muitos. Meus irmãos, eu não vou longe, eu digo até quando estamos doentes. Quando estamos doentes. Você já deve ter me visto mancando aí. Essa semana caiu um pedaço de MDF no meu dedão. Caiu de uma altura pouca, mas era um pedaço de 2 metros e alguma coisa. Uma largura de 50 centímetros. Meu irmão, na hora eu disse glória a Deus e aleluia, chamei a mãe e tudo, né? Ah, minha mãe mesmo, né? Pense numa dor enorme. Eu fui inventar de mexer com as madeiras sem estar devidamente calçado, e eu sou rigoroso com isso. Mas eu disse, não, só um pouquinho, só um rapidinho. E aí aconteceu isso, quase não dormi de noite. Mas eu fiquei feliz no final, porque em momento nenhum eu desanimei da fé ou atribuí qualquer coisa. Porque essa fase para mim já passou. Essa fase para mim já passou. Qual é a fase, pastor? Meu irmão, tem gente que se bater o dedão do pé, é capaz de atribuir a Deus, como é que Deus não livrou de ter quebrado o dedão do pé. O que seria dessa pessoa se fosse levada ao paredão? Negaria mesmo. Aí eu pergunto, você que talvez declarou que você é um cristão e segue a Ele, como você é no dia a dia? Como você faz quando as coisas estão dando errado? Como é que você faz? Eu fui para casa, fiz que nem meu pai, né? Terminei o serviço, depois de umas 3 horas sentindo dor, terminei o que eu tinha que fazer e fui para casa. E a minha esposa colocou gelo ali e tal, ficou roxo, não quebrou, mas foi difícil dormir. Depois deu uma cãibra, eu passei muito mal, muita dor, mas absolutamente eu nem lembrei de absolutamente nada relacionado a desanimar ou por que Deus não me livrou. Não lembrei de nada disso. Por quê? Porque essa fase para mim já passou. Já passou. Meu irmão, eu quero lembrar aqui você, quando você ficou doente, ou quando você sofreu um acidente, ou quando alguém foi acometido com a doença grave na sua família. Qual foi sua reação? Lembre aí.
Não preciso falar nada, é só uma reflexão. Você é daqueles que acredita que se Deus está com você, nada de ruim vai acontecer? Desculpa, meu querido. Não, desculpa não, eu estou abençoando sua vida. Você precisa da sã doutrina. Os crentes fiéis também passam dificuldade. E passando dificuldade, eles precisam estar firmes. O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para dentro de mim. Eu vou olhar para dentro de mim. Como eu estava falando daquela filmagem de 1973, aquelas pessoas e as expectativas semelhantes às atuais. No final, depois que a minha esposa viu todas as entrevistas, eu disse, qual é a reflexão de tudo isso? A sociedade não mudou, mas quem tem que mudar somos nós. As pessoas que queriam muito que o Brasil mudasse, talvez não mudou. A sociedade não melhorou, mas uma coisa que biblicamente não sai da minha mente, irmãos. Eu vou mudar. E essa mudança é viver a fé genuína. Diga amém, eu recebo. Então, aonde você estiver, não se esqueça, coloque os seus olhos em Cristo Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, da sua fé, da nossa fé. E agora, o que acontecerá quando você colocar os olhos nele? E eu quero encerrar lendo essa passagem. Abra rapidamente a sua Bíblia. Aí, no texto, aliás, antes de ler o texto que eu vou ler, eu quero ler um outro texto que está em Romanos capítulo 5. Rapidamente, Romanos capítulo 5, o verso 1. O apóstolo Paulo fala a respeito do que vai acontecer mediante essa bênção de olhar para Jesus. Diz o texto, Romanos capítulo 5, verso 1, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso explicar aqui essa paz com Deus, né? Quando o homem está em pecado, ele é inimigo de Deus. O que é o homem ser inimigo de Deus? Por que o homem se torna inimigo de Deus por causa do pecado? Primeiro, porque Deus criou o homem para a glória dele, não para o homem viver no pecado. Então, quando o homem está no pecado, ele está afrontando a Deus, se torna inimigo de Deus, porque aquilo que ele faz é o avesso do que Deus idealizou. E o homem, conforme continua nesta visão, ele está em rebelião contra Deus. Portanto, ele é inimigo de Deus, porque ele não pode agradar a Deus e ele não está de acordo com o propósito da glória de Deus. O que foi que Deus fez? Ele enviou o filho dele para viver a fé que Adão não conseguiu. Ele enviou o filho dele para caminhar sendo visto pelos homens. E os homens viram a fidelidade de Jesus. Por isso que ele reuniu 12, por isso que ele firmou 12 para estar com ele todo o tempo, durante 3 anos e meio. O texto da palavra vai mostrar que essa inimizade foi desfeita porque um homem obedeceu a Deus até a morte e a morte de cruz. E quando ele foi à cruz, se dando em lugar dos homens, ele desfez a inimizade. Por quê? Porque agora, quando ele ressuscita, ele vence o que matava o homem, a morte. E ele agora pode dar capacidade aos homens de ser, na semelhança dele, vencer o pecado. Cristo venceu e ele deu aos homens essa vitória. Um homem na terra obedeceu toda a lei
viveu toda a fé como Deus planejou, e agora, por graça e misericórdia, Ele estende aos que creem tal benefício. Essa fé nos faz vencedores. Então, o texto de Romanos que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu aí? Você compreendeu por que por meio do nosso Senhor Jesus Cristo temos paz com Deus? Porque quando Deus olha para nós, Ele olha seguidores do seu Filho. E na semelhança que Ele recebeu o Filho, Ele nos recebe por obra de mérito único do seu Filho. Portanto, o texto segue dizendo, verso 2: mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja bem, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em outras palavras, o que nos é agradável é a glória de Deus, a presença de Deus, o nome do Senhor, a manifestação da glória do Deus vivo. Então, isso só foi possível por meio de Jesus Cristo. Como isso vai acontecer na sua vida? E agora eu falo não só com os que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, mas também aqueles que já são de Cristo Jesus. Por favor, o texto de João 14, versículo 6. Diz o texto da palavra assim, João 14, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Vamos acompanhar aqui na tela todos nós juntos. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis o meu Pai, e desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Repita aí as palavras de Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Veja o que ele disse, voltando. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. E aí ele responde: disse-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheceis, não me conheces, Felipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Então, em outras palavras, quando o texto declara que, o versículo 7, se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai, e de agora em diante, o conheces e o vistes. Aí vem a pergunta de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Aliás, o pedido, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Veja bem, eles queriam, os discípulos estavam conhecendo a fé, e na pessoa de Filipe eles perguntam, Senhor, se o Senhor nos mostrar o Pai, isso nos basta, é isso que nós precisamos. Olha a expectativa deles. Em outras palavras, é aquela fala assim: se nós tivéssemos uma experiência com Deus, se nós víssemos o Pai, olha, não precisaríamos de mais nada. Já ouviu essa fala? Sobre alguma coisa? Se eu tivesse um emprego melhor, se eu tivesse pelo menos, uma esposa melhor. Já ouviu essa conversa? Se eu tivesse um marido melhor. Já ouviu? Irmãos, eu gosto muito de um texto da palavra que mostra, o texto de Jó, que Deus deu tudo em dobro para Jó, mas não deu esposa em dobro. Foi a mesma esposa,
a mesma. Já ouviu até uma piada sem graça, uma pessoa dizendo: pastor, como é que Deus levou tudo, não levou a mulher? Né? O homem já estava lascado, já estava todo arrebentado, ainda deixou a mulher para perturbar ele. E a mulher, realmente, ela olhou para ele daquele jeito e disse: tu até agora conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. É a palavra dela. O que foi que ele disse? Tu falas ainda como uma louca. Tendo ele nos dado o bem, não éramos satisfeitos, tendo ele dado a nós também o mal. Em outras palavras, nós na hora de desfrutarmos das coisas boas, éramos fiéis e felizes, e agora, mediante a sua permissão do mal, nós também não vamos ficar firmes. Em outras palavras, meus irmãos, Deus tirou tudo de Jó. Foi o inimigo, pastor, foi Deus que permitiu. Foi Deus que permitiu. É que nem a pandemia, você lembra quando eu perguntei aqui: meus irmãos, essa pandemia foi o diabo ou foi Deus que mandou? Aí o pessoal ficava dividido, você lembra disso? Pastor, foi o diabo. Aquela história que tudo de ruim é o diabo. Coisas boas é Deus. Meus irmãos, não existe nada biblicamente que aconteça nessa terra sem a permissão de Deus, sem a ordem do Pai. Por mais que doa na sua mente dizer que Deus mandou a pandemia, eu quero dizer para você que Deus mandou, permitiu, seja o que for, mas Ele tinha o poder sobre a pandemia. Nós aqui não. Aliás, nós somos como uma vela: se o vento bater mais forte, leva, apaga. Eu quero aqui lembrar você que o que Deus estava falando em Jó para nós é que nós não precisamos das coisas para sermos satisfeitos, nem de saúde, nem de qualquer bem material, e nem de outra esposa. Quero lembrar, meus irmãos, foi com aquela esposa que Deus deu a ele mais 10 filhos. Em outras palavras, o homem se animou 10 vezes ainda para ter filho com aquela mulher. Glória a Deus, diga amém aí, meu irmão. Pastor, como é que a gente consegue uma coisa dessa? Seja um homem de Deus. Busque a Deus e abençoe sua casa. Se converta dos seus maus caminhos. Largue toda e qualquer obra de pecado. Como você vai conseguir isso? Meu irmão, olhe para Jesus. Pastor, como é que eu vou olhar para Jesus? Eu não me canso de repetir. É verdade que tem 2 cartas aos Coríntios. É verdade. É verdade que tem 2 cartas a Timóteo. Mas nada supera 4 livros contando a mesma história. Jesus nasceu, teve seu ministério, morreu e ressuscitou. Como que você vai olhar para Jesus? Meu irmão, em nome de Jesus, receba aí sobre a sua vida. Isso abriu os meus olhos. Como é que eu consigo olhar para Jesus? Como eu vejo Jesus? Entenda, quando eu olho para Jesus, eu vejo a pessoa do Pai. Foi o próprio Cristo que disse isso, não foi? Amém, queridos? Então, como que eu vou olhar para Jesus e conhecer o Pai? A cada pregação de Jesus, você está ouvindo a exposição do coração de Deus. A cada palavra que Jesus disse, estude, leia e releia. Meus irmãos, em nome de Jesus, isso é libertador. Quando lemos a palavra, algo está acontecendo aqui dentro. Tudo de ruim está se quebrando e está sendo gerado em você uma fortaleza. Você pode estar desanimado, você pode estar mal. Quando você parar e dizer: Senhor, o teu servo ouve, e você abrir a palavra na expectativa de que Deus irá falar com você, o Senhor Deus vai entrar no profundo da sua alma com a palavra dele. Ele vai
remover as mazelas e vai colocar as estruturas que só Ele consegue. E você vai encontrar força nele. O que é que nós precisamos? Ter a nossa fé estabelecida. Se você pegar o Sermão do Monte, cada um daqueles assuntos é Deus dizendo o que Ele crê, o que Ele tem a dizer a respeito dos assuntos diversos. E eu vou conhecendo o coração do Pai, e o coração do Pai vai entrando no meu coração, de forma que quando rodear você, qualquer coisa que venha encher os seus olhos, você será logo restabelecido pela estrutura que foi gerada dentro de você. Meus irmãos, por que é que nós celebramos a família? Porque a Bíblia diz isso: digno de honra entre todos seja o matrimônio. A coisa mais importante sobre a terra. Meu irmão, alguém pode dizer que a fé é a igreja. Pastor, é a igreja, né, pastor? É a igreja. É não, meu irmão, é a família. Tanto é que Deus, quando criou os céus e a terra, Ele criou primeiro um casal. E todo casal deveria se ver como Adão e Eva. Você é único. E Deus quer escrever uma história nova através de você. Tanto é que o seu filho pode até se parecer com você, mas o DNA dele é único, a retina é única, tudo nele é único, por mais que se pareça com algum familiar. Você é único. E Deus, quando gera uma nova pessoa, Ele está dizendo: quero fazer coisas novas. Deus deseja fazer coisas novas, mas o que é que falta? Falta ver o Pai. E o Pai já foi revelado em Cristo Jesus. O que é que te falta? Ah, pastor, só me falta agora. Não, meu irmão, o que falta é você olhar para Jesus. Eu falei dos 4 evangelhos, mas as cartas de Paulo esmiuçam ainda mais. Eles esmiuçam, que eu digo, cada parte das palavras de Jesus. Paulo vai mais profundo. E ao ler as cartas de Paulo, você vai conhecer o amor de Deus que foi manifesto em Cristo Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você, meu irmão, que os dardos inflamados do maligno, as mentiras de Satanás, toda seta maligna que em fogo for lançado contra você, será apagado instantaneamente mediante esta fé que acabei de expor essa noite. Não há trevas que resista. Pastor, mas eu sou tão fraquinho. Você, Deus não. Convide o Senhor para ser o seu guardador. Convide o Senhor para entrar com você, para estar com você, e as coisas vão mudar em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero aqui agora orar por você. Eu quero orar por você que entrou aqui hoje com a visão deturpada, destruída, declarando coisas que não deveria sobre seu casamento, sobre seus filhos. Pastor, meu filho não tem jeito, eu ensino, ele faz tudo errado de novo. Meu irmão, quero deixar claro para você, principalmente você que tem filho adolescente, você terá que repetir várias vezes mesmo, várias vezes. Portanto, receba a bênção de ter um filho, uma criança que você tem que estar toda hora pastorando, toda hora olhando. Receba com alegria, porque esse tempo passa e passa rápido. Eu ainda não sei disso, mas já me falaram várias vezes. Passa rápido, e você foi abençoado com um filho, com uma filha. Você foi abençoado com seus netos. Você foi abençoado com a sua família. Sua família é muito importante para Deus. Por isso Deus tem se revelado a você. Então agora, olhe para Jesus e fique firme olhando para Ele. Feche os teus olhos e ore agora. Feche os seus olhos e ore. Você vai orar. Eu não sei orar. Comece a falar com Ele sobre seus problemas, sobre a sua necessidade. E que você quer ficar firme olhando para Ele a partir de hoje. Pai, eu te peço agora por essa pessoa. Eu te peço por esse teu filho que entrou aqui completamente oprimido, pesado.
E eu oro agora declarando a libertação sobre essa pessoa, de todo o mal que o acorrentava, todo o peso que ele permitiu acontecesse em sua vida. Pai, agora na autoridade do nome de Jesus, seja agora liberado, Senhor, a tua bênção sobre essa pessoa. Bênção essa que já foi derramada por meio de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, a tua bênção. Seja livre agora, seja abençoada a sua casa. Você recobre o sentimento pela sua esposa, pelo seu marido. Você recobre o sentimento pelos seus filhos. Todo o cansaço da batalha, seja agora você restaurado, restaurada. Seja renovado o teu coração. E é no nome de Jesus que nós oramos. No nome de Jesus. Eu quero orar com você que deseja se tornar discípulo